Problemas de limite de tempo. O pessoal tá entrando novamente. Chamar o Mário. Chamar o Mário. Gente, meus alunos, todo mundo conhece Titica, dos meus alunos. Eu tô passado com esses meus alunos. E vocês não me falaram da Titica? Ó, só tá aguardando o Mário retornar. Só um minutinho. Uhum. Pessoal, daqui a pouco, olha, ele só vai expor mais algumas questões que eu vou levantar e depois a gente abre para perguntas. Caramba! Pronto. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? É, Tá. sim. É, Meus foi alunos difícil agora para todos, entrar. Caramba! meus alunos todos conhecem Titica Ah, você não sabe de nada. e eu com essa cara aqui, ó. Exato, peraí, de Ó, como você não conhece a Titica? Onde a minha você mora, cara. sua Titica? Onde você vive? Pois é. Mas olha só. Deixa eu falar uma coisa. Por que você acha dessa diferença em relação à efervescência dessa temática nas literaturas africanas de língua inglesa, enquanto que nas literaturas de língua portuguesa ainda há não sei se receio o que é, mas há um afastamento do tema. E uma outra pergunta: você acha que o mercado editorial brasileiro e português, que são os dois mercados editoriais, os maiores mercados editoriais de publicação de textos africanos, tem um certo receio a essa temática ou não? Essa temática vindo de África. Bem, vamos lá. Eu acho, eu acho, primeiro, a primeira, repete a primeira pergunta, por favor. Não, a do, porque, por que que, tá, Porque essa é a diferença, né, da efervescência dos países de língua inglesa, eu acho que enquanto isso se que deve muito à imigração, né, ao trânsito muito grande entre os países, entre os habitantes dos países africanos de língua inglesa, por exemplo, é, pro, tanto para os Estados Unidos quanto para a Inglaterra e Canadá e outros, Austrália, e esse trânsito propiciar essa, essa discussão.
né? A questão do gênero é muito presente, a discussão de gênero em todos os seus matizes é muito presente na Universidade Americana, na Universidade Canadense, na Universidade Australiana, na Universidade Britânica. Muito presente, é uma questão assim, primeira ordem, tá? Em todos os sentidos. E hoje a discussão também maior é a questão da descolonização dos currículos, então tem sido bastante importante esse trânsito para eles, né? E isso, no meu entender, propicia sim a discussão. Por outro lado, a gente tem que perceber, primeiro, e acho que uma pessoa que pode falar bem sobre o assunto é a Luma, lá da Unilab. Eu não sei se você conhece, foi presidente da ABE, realizou o Congresso de Fortaleza em 2016, eu acho, não me falha a memória. Não, 2018. E ela, por ser da Unilab, comentando... A Luma Andrade? Isso. Ela comentava que era muito difícil discutir com os africanos, com os alunos africanos que se dirigem para a Unilab, questões de gênero, né? Mas que era necessário, e ela sentia que era necessário. Lembrando que a Unilab recebe principalmente alunos africanos dos países de língua portuguesa, mas não só. Então tem que pensar o recorte dessas pessoas que se deslocam para a Unilab, porque certamente, se fazem parte de uma determinada elite econômica, né, nesses lugares, elas certamente não virão para o Brasil, irão para a Universidade Americana, irão para a Universidade Inglesa, até para a Universidade Portuguesa, mas não para uma Universidade Brasileira, na maior parte das vezes, né? Então, é uma questão de se pensar. E, enfim, o aparecimento dessa discussão eu só consigo imaginar dada pelo trânsito, em que as diferenças são reconhecidas e essas diferenças reconhecidas voltam para os países de origem e passam a ser, de alguma maneira, questionadas, colocadas em perspectiva, e aí geram material, geram discussão e até mudanças de políticas, quando necessário. Tá? Essa é a questão. Por outro lado, há uma questão, você perguntou sobre o mercado editorial brasileiro. Eu acho o nosso mercado editorial para o livro africano ainda tão incipiente. Primeiro, o nosso mercado de livresco ainda é muito incipiente. Né? A abertura para o livro africano, menor ainda. Apesar de nós termos algumas iniciativas, são poucas iniciativas. Né? E essas iniciativas, como a Capulana, por exemplo, tem que lidar com o risco de mercado. Né? Elas não podem arriscar em autores que talvez não venham a produzir algum tipo de lucro. Elas estão no mercado. Né? Então, o investimento num autor novo, desconhecido, problemático, que quer que seja, é complicado. Pode ser complicado para esses editores. Por outro lado, as grandes editoras, elas acabam se dirigindo para aqueles que são as grandes estrelas, né? Aqueles que vão produzir vendagem, né? Que tem o seu público certo, que vai consumir o livro e que vai fazer aquilo circular. Então, assim, no caso do mercado brasileiro e até no mercado português também, né? Há não vou dizer má vontade, mas a incipiência do mercado leva a isso. A questão é pensarmos onde está essa produção dispersa, né? Porque assim como há uma produção dispersa bastante grande pela internet, aqui no Brasil e em outros lugares, há essa produção dispersa
em veículos que não são livres. É uma questão de encontrar. Né? E, nesse caso, a gente tem que se libertar dessa amarra dada pelo objeto livre impresso. Né? Objeto livre impresso é uma questão muito, vamos dizer, não vou dizer em vias de desaparecimento, mas em transformação. Né? É uma coisa que está em transformação. E como em transformação, não é mais o objeto privilegiado para transmissão. Não é apenas o objeto privilegiado para transmissão de literatura. É mais um veículo para a transmissão de literatura. É isso que eu quero dizer. Tá? Certo. Você acha, então, que essa temática ela pode ser melhor encontrada, então, em outros meios, como o virtual, por exemplo? Blogs? Sim, blogs dos mais diversos. Blogs dos mais diversos. Por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa sobre Kuduro, e foi muito legal, eu caí em sites completamente diferentes, né, e muitas vezes da Undernet, né, que continham letras de Kuduro das mais impensáveis. Saca Proibidão? Funk Proibidão? Sim. Tá? Imagina Kuduro Proibidão. E eu encontrava de tudo que você pudesse imaginar. Desde as letras mais feministas possíveis e imagináveis, maravilhosas, sem indicação de autoria, sem indicação de produção, o que é que fosse. A letra estava colocada, o texto estava colocado. Sabia que era Kuduro porque havia um título qualquer na página dizendo que eram letras de Kuduro. Mas das formas mais variadas e muitas vezes sexualizadas. Lembrando para vocês uma coisa muito importante, né? Isso é uma questão muito importante quando a gente fala de literatura de língua portuguesa na África. A gente não pode esquecer que existe ainda uma presença de uma moral ocidental ela é muito presente, né, de costumes, né, em termos de costumes, nos países africanos de língua portuguesa. Vamos dizer, com os valores conservadores. Né? Então, a noção de escândalo é muito grande, a ideia de escândalo é muito grande. Então, portanto, há uma produção feita dentro do armário. Né? Há de se supor que é uma produção feita no armário, e há. E em todos os sentidos, né? Especialmente quando se trata de sexo e sexualidade. Me lembro nessas letras que eu encontrava, falava-se muito de sexo, de fazer sexo, como acontece na letra do funk. A diferença é que nós, hipocritamente, ouvimos, né? E propomos uma sociedade conservadora. Lá não se ouve e imagina-se que se vive numa sociedade conservadora. Né? Então, mas está presente do mesmo jeito. Então, portanto, é uma questão de busca. Não se pode, não existe. De ser peremptório não existe. Né? Ter uma verdade, ou arrogar para si uma verdade que não cabe quando se fala de sexualidade. Né? Eu lembro você citou o Fanon lá no início, né? Eu achei muito curioso. Gente, o Fanon estudou com Lacan, estudou com gente, né, dizer isso de maneira peremptória. O que leva ele a dizer aquilo de maneira peremptória? Né? É uma questão muito interessante pensar por que determinados intelectuais negros, africanos, e meu Deus, eu posso ser crucificado por isso, né? Pelo que eu vou dizer, mas afirmam uma determinada identidade para marcar uma superioridade moral ao homem branco decadente. Né? Como se a experiência da sexualidade
nos seus diversos matizes, fosse uma demonstração de decadência. E isso é o cerne da questão. Né? Esse é o cerne da questão. Esse foi o problema, por exemplo, que a União Soviética atravessa nos anos 20, em que ou opta por uma sociedade conservadora, vai projetar uma sociedade proletária do modelo conservador que se viveu até então, ou abre para uma sociedade completamente libertária. E Stalin vai lá e marca a sociedade conservadora. Né? Os experimentalismos que acontecem naquele momento são temerosos demais para se tentar uma nova forma total de sociedade. Né? Isso é uma questão importante a se colocar. Esse discurso de não existe é algo muito forte, né? Dizer que não existe. Não existe, né? Nós tivemos um caso aqui na universidade, um colega de Moçambique, e houve uma questão e ele disse, não, feministas não existem em Moçambique e homossexuais também não. E assim, era um cara super, até então, né, para frente, mas a gente viu que esse não existe algo muito forte. Eu vou ficar quieto. Pois é. Com relação a isso, né? Mas é muito engraçado a gente ouvir isso, né? Os aplicativos estão aí para dizer o contrário, né? Sim. Pois é. O problema, Mário, é que isso acaba acho que no início da nossa discussão, isso acaba impregnando na produção literária. Essa ideia do não existir. Sim. Você olha os textos e... Eu vou te dar um exemplo. Nas literaturas africanas, quantos livros ou quantas obras, no caso seriam narrativas, apresentam famílias que não são nucleares? Como? Quantas obras você consegue lembrar